Bom dia, meninos. Eu vou resolver aqui para vocês o exercício 10 da página 35 do livro 9. Então, esse exercício está falando sobre dois alto-falantes, né, que estão emitindo ondas sonoras ao mesmo tempo. Então, ele coloca um desenho já para vocês, mostrando as distâncias de cada alto-falante até um observador. E ele diz que essas ondas são idênticas, mas que elas emitem em oposição de fase. O que significa isso? Enquanto esse alto-falante está emitindo uma onda para cima, para baixo aqui, o outro de baixo está fazendo o contrário, para baixo, para cima. E as duas estão se propagando e estão chegando aqui ao observador. Ele também dá a informação da velocidade dessas ondas, 340 metros por segundo, diz que são ondas sonoras com frequência de 170 Hz. Então, a grande questão é, como será a interferência dessas duas ondas no ponto do observador? O que vai acontecer quando chegar aqui? Vão chegar as duas em fase ou em oposição de fase? A gente sabe que quando as duas chegam em fase, há uma interferência construtiva, e em oposição a gente chama de destrutiva. Aí, para descobrir isso, a gente precisa lembrar um pouco da teoria que está nas páginas 31 e 33. Para que uma onda seja construtiva, ou seja, para que a interferência, seja construtiva, o que tem que acontecer? Essas distâncias, das duas fontes de ondas até o observador, a diferença entre essas duas distâncias precisa ser um número inteiro de comprimentos de onda, de forma que, a hora que essas duas ondas chegam juntamente ao observador, elas chegam em fase. Então, você tem aqui essa onda sendo transmitida, a de baixo começou a ser transmitida numa distância mais próxima, mas se essa distância aqui, que é a diferença entre as duas fontes, for um número inteiro de comprimentos de onda, aqui no caso corresponde a 2 comprimentos de onda, a hora que essas ondas chegarem ao observador, elas chegarão em fase. Então, aqui no caso, as duas estavam em fase inicialmente, a hora que elas chegarem aqui, elas também vão chegar em fase e será uma interferência construtiva. Por outro lado, olha o que acontece aqui embaixo. A gente também tem duas fontes emitindo em distâncias diferentes, mas a diferença entre as distâncias aqui já não é um número inteiro de comprimentos de onda. Olha só, essa distância corresponde a um comprimento de onda e meio, ou seja, um número que não é inteiro. Quando isso acontece e essas ondas chegam aqui no final, elas chegam em oposição de fase, E aí é uma interferência destrutiva. Então, o que a gente pode pensar? Todas as vezes que a diferença entre as distâncias das fontes ao observador não der um número inteiro de comprimentos de onda, elas vão chegar de maneira diferente. Se elas saíram aqui em fase, elas vão chegar em oposição de fase, o que dá uma interferência destrutiva. Assim, para a gente descobrir como que essas ondas vão chegar ao observador, a gente vai precisar sempre verificar qual é a diferença entre as distâncias das fontes ao observador e se essa diferença de distâncias corresponde a um número inteiro de comprimentos de onda ou não. No nosso caso, uma das fontes estava na distância de 25 metros e a outra na distância de 20 metros, o que dá uma diferença de 5 metros. Com as informações que ele deu para a gente, velocidade de 340 metros por segundo e frequência de 170 Hz, a gente consegue descobrir qual é o comprimento dessas ondas. No caso aqui vai ser comprimento de 2 metros, ou seja, uma diferença de distância de 5 metros corresponde a 2,5 comprimentos de onda. Bom, 2,5 não é um número inteiro. Portanto, o que vai acontecer aqui?
Esse caso que a gente está analisando, a gente tinha as ondas saindo daqui em oposição de fase. Então, cada uma estava para um lado aqui no momento em que elas começaram a ser emitidas. Como nós vimos que a diferença entre essas duas distâncias aqui é um número que não é inteiro de comprimentos de onda, elas vão chegar aqui fazendo o contrário, né? Então, se essa daqui estava em oposição de fase à de baixo, a hora que elas chegarem aqui, elas vão chegar em fase. E no final das contas, isso aqui vai acabar dando uma interferência construtiva.